Olá, queridos conectados do canal EducaProf, tudo bem? Hoje trago um tutorial para vocês de como formatar o teu texto dentro de uma tabela no Microsoft Word. Vamos ver o tutorial? Roda a vinheta. Partir aqui para o tutorial junto ao nosso PC e nós temos aqui, observamos aqui uma pequena tabela onde nós temos um parecer descritivo de uma escola X. A escola que eu inventei aqui é Belinha Encantada, é um exemplo, certo? Então você pode observar que a estrutura aqui dessa tabela é evidentemente feita dentro de uma tabela do Word, né? E aí nós vamos agora ver como é que nós podemos formatar. Então, o cuidado que você tem que ter é o seguinte, é fazer a formatação devida dentro do Microsoft específico, do Word, do Excel e assim por diante, mas ter fundamentalmente o básico do que significa alguns menus para que você possa fazer essa formatação. Então, por exemplo, eu estou dando aqui o exemplo desta tabela de uma escola, mas poderia ser uma tabela de uma evidência que você teria que prestar contas no teu serviço na área de saúde ou na área de assistência social, vai depender do teu interesse naquele momento. Então, o primeiro passo aqui, você vai digitar o seu texto sem muita preocupação do que você vai fazer, tá? Então, como eu já tenho alguma coisa digitada, eu vou só dar uma pausa aqui e já vou jogar aqui para dentro o meu texto. Mas daqui eu já poderia iniciar, né? Este relatório tem como objetivo retratar sobre a atividade X. Então, eu vou dar aqui uma pausa no vídeo e já vou colocar aqui para dentro o meu texto. Ok, então aqui eu coloquei para dentro do meu documento em branco já o meu texto, né? Então, eu coloquei aqui uma pequena descrição de uma criança. Aqui em cima é evidente que eu vou colocar em letras maiúsculas, né? O meu nome, certo? E aqui eu inicio aí, coloco o restante do meu nome. Coloco o nome do meu aluno, vou colocar aqui um nome fictício, para que a gente possa ter uma base, né? E aqui tem o meu texto. Então, já digitalizei. Percebam que aqui não tem nenhuma formatação para esse texto. Então, daí a importância que nós temos que ter justamente dos termos aqui, ó, que eu posso utilizar, né? Eu posso negritar o meu texto, eu posso colocar ele sublinhado, certo? E aqui é o seguinte, nessas formatações, é evidente que dentro do seu programa, você pode posicionar o mouse em cima, ele já vai estar informando o que é aquele ícone, para que serve. Então, aí você vai utilizar. Vejam, eu tenho aqui também, eu tenho o meu menu aqui próximo de organização do meu texto, né? De colocar ele à esquerda, centralizar, colocar à direita ou justificar. Então, nós vamos trabalhar mais em cima deles. O que eu faço? Você seleciona o seu texto clicando com o botão esquerdo do seu mouse. Você vai clicar e arrastar e soltar. Pronto, o seu texto, ele já ficou selecionado. O que você vai fazer agora? Você vai justificar.
Então, você vai vir aqui, ó, justificar. Vejam, eu coloquei só o mouse em cima, ele já me deu o que significa aquele menu. Então, eu tanto posso utilizar a junção das teclas Ctrl mais J, que vai justificar, que são as teclas de atalho, ou eu posso vir aqui e clicar com o meu botão esquerdo e justificar meu texto. Vejam que o meu texto já está justificado. Porém, o meu texto ele tem que ter parágrafos. Observe que aqui eu tenho um parágrafo, aqui eu tenho um parágrafo, certo? E aqui eu tenho um outro parágrafo. Ah, Iva, então o que eu vou fazer para organizar esse meu parágrafo, dar uma margem para esse meu parágrafo? Vamos ver agora. Então, você vai clicar, né? Opa, então você vai clicar, clicou aqui do lado do meu parágrafo. Observe, se você observar aqui, olha, onde o mouse está pegando aqui, ó, clique 2 vezes para ocultar espaço em branco, né? Eu não vou fazer isso, mas aqui seria necessário a nossa régua dentro do Word para me estar justificando aí o meu texto, colocando o meu texto numa tabulação, numa margem adequada. E aí, Ivone, como é que eu vou fazer para encontrar esta régua? Se no teu Word não tiver essa régua, você vai fazer o seguinte, você vai em exibir, vejam que está aqui, ó, exibir, e você vai procurar aqui, ó, nesta barra, tá? A caixinha de régua. Então, você vai selecionar. Selecionou, vejam que já aparece aqui em cima a minha régua. E aqui ao lado também, né? Até porque nós temos as nossas margens. Agora sim eu vou trabalhar com a minha régua, tá? Então, eu cliquei aqui no meu texto, no primeiro parágrafo. Eu vou aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho para que a gente visualize melhor. Você tá vendo essa setinha de cima, essa aqui, ó, né, a de cima. Você vai clicar nela, na de cima, e você vai arrastar para onde você quer o seu primeiro parágrafo. Então, digamos que eu quero que ele fique aqui no número 2, ó. Lá ele ficou em número 2, certo? Então, eu já organizei o meu primeiro parágrafo. Eu quero agora organizar o meu segundo parágrafo. Então, eu clico lá no segundo parágrafo do meu texto, vou lá na mesma setinha lá em cima de recuo e vou colocar onde está o outro recuo, número 2. Vejam que eu já dei aqui a formatação do meu texto, belíssimo, né? E agora eu quero ajustar um pouco mais o espaço entre linhas. Então, eu clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto. E vou até o final do meu texto, certo? E aí, o que eu faço? Vou lá em, ó, página inicial, clicou. Vejam que eu tenho aqui, ó, a aba parágrafo. Então, tem essa setinha aqui, que é um drop down. Eu clico em cima dele e eu venho aqui, ó, espaçamento entre linhas. No momento, o espaçamento entre linhas lá tá simples, mas eu quero que fique 1.5, porque aí vai dar uma visualização melhor para o meu texto. Clico com o botão esquerdo e com o botão esquerdo do mouse clico em OK. Vejam que o meu texto ficou perfeito. Aí eu já não tenho mais o que fazer. Ah, eu quero sublinhar, então eu vou sublinhar. Ah, eu quero negritar, colocar em itálico, eu vou em itálico. Eu vou negritar, vou negritar. Mas aí você tem que ter o teu texto ou a tua palavra selecionada para você poder fazer esse procedimento. Se não tiver selecionado, não vai funcionar os nossos menus de formatação, certo? E agora nós iremos passar para como eu vou inserir aqui uma caixa de texto e logo em seguida colocar uma imagem dentro do meu arquivo, do meu parecer,
ou da minha evidência e tudo mais, tá? Então vamos para a segunda parte. Na segunda parte do nosso texto, nós temos aqui a inserção da nossa caixa de texto. Então, digamos que aqui nesse meu texto eu quero incluir 2 imagens ou mais. Isso depende do que você tem interesse. Então, o que é que você vai fazer? Você vai clicar dentro, efetivamente, da sua tabela e vai inserir. Inserir. Se você observar aqui, ó, nós temos caixa de texto. Então, você vai clicar com o botão esquerdo do mouse e você vai observar que irão aparecer vários tipos de caixa de texto. A mais simples é essa, é a comum, que eu gosto de trabalhar com ela. Então, eu vou colocar aqui. Observem que se eu clicar aqui dentro da minha caixa de texto, né, eu posso estar selecionando ou já ter selecionado tudo aqui e apagar, mas eu não quero isso. Eu quero posicionar ela no canto. Então, quando eu coloco o meu mouse em cima aqui da linha, sem apertar nada, você observa que ele já muda de figura ao mouse. Ele passa a ser uma cruz. Então, eu clico com o mouse e arrasto, segurando, é claro, o mouse. Então, soltei, ficou a minha caixa de texto. É importante, por exemplo, quando você não sabe, não tem muita prática, né, com as caixas de texto e você terá que colocar outras imagens, é importante que antes que você mexa nessa caixa, você faça o quê? Você efetivamente dê um Ctrl C, clica fora da caixa e um Ctrl V. E aí você já construiu outra caixa de texto. Aí, ó, apareceu aqui a cruzinha, clicou e arrastou. Então, observe que elas já estão dentro da minha tabela. Agora, eu vou inserir aqui as minhas imagens, né? Então, eu venho aqui. Bem, na minha cabeça você já tem as suas imagens aí no seu PC, no seu notebook. Então, você vai inserir, você vai clicar aqui, ó, em imagens e vai procurar neste dispositivo, porque é possivelmente onde você está. Então, as minhas imagens estão aqui. E aí eu quero colocar esta, inserir. Vejam aí que a minha imagem ela já foi inserida dentro da minha caixa de texto. Eu clicando bem aqui no cantinho fora e eu dando um Enter, observe que o meu cursor ele vai para baixo da imagem. E aí quando ele vai para baixo da imagem, eu posso colocar aqui uma fonte, né? Então, eu posso colocar aqui fonte. De onde eu tirei? Ou o que é essa imagem, por exemplo, né? Crianças pintando. Ok? Então, aqui eu posso selecionar com o botão esquerdo do mouse, ó. E aí eu posso utilizar aqui mesmo os meus menus de mudança, né? De formatação. Então, eu vou colocar aqui em negrito e vou também diminuir aqui o tamanho da minha letra. Então, eu vou colocar em 10, tá? E aí eu já tenho a minha fonte descritiva embaixo da minha figura, certo? Ah, Ivone, mas observe que nesse caso aqui ficou essa linha aqui feia, né, na minha figura. Então, o que que você faz? Você, com o botão esquerdo do mouse, só posicionou em cima da caixa de texto, olha. Aí, com o botão direito do mouse, você clicou, você vai aqui em formatar forma. Clicou com o botão esquerdo, vai aparecer essa janelinha aqui. E aí, aqui vai estar dizendo assim, ó, linha. Você vai clicar com o botão esquerdo, vai aparecer aqui linha, sem linha, por exemplo. Então, você vai clicar com o botão esquerdo, clicou. Agora você vai vir para cá. Se você clicar nesse espaço dentro da sua tabela, olha o que vai acontecer. Apareceu a linha da caixa de texto, certo?
Então vejam que é muito simples você estar colocando a sua imagem e a sua fonte, porque elas ficam bem atreladas e ficam bem posicionadas. Vamos fazer novamente para que você não esqueça. Então eu tenho aqui minha caixa de texto, clico dentro dela, né? Vou selecionar tudo que tem aqui, porque eu vou tirar o que tem daqui. Inserir, eu vou buscar lá em imagem este dispositivo, clicou, e eu vou buscar a minha imagem. Então, eu vou buscar a minha imagem das crianças sendo aqui inseridas num processo de socialização de pintura. Você está observando aqui que eu tenho esses pontos. Esses pontos, eles servem para me aumentar a minha imagem, né? Então, eu não vou fazer isso porque eu não quero, não tenho interesse, mas eu vou clicar bem aqui no cantinho, clicou. Vejam que o meu mouse está lá piscando. E se eu der Enter, ó, ele vai para baixo da minha imagem. E aí eu vou colocar outra fonte. O que eu vou colocar aí? Vou colocar crianças. Opa! Crianças interagindo com arte. Muito bem. Então, vejam que vou selecionar, ele já vai abrir, olha aqui, a caixa de formatação, né? Eu não tenho nem necessidade de ir lá em cima, nos menus lá de cima. Então, aqui eu vou negritar, vou aumentar ou diminuir a letra, vou mudar a letra se eu quiser, certo? Aqui eu vou colocar uma outra letra, vou colocar essa letra assim mais escurinha, vou mudar a cor da minha letra para deixar bem bonito o meu texto. Isso se você puder, porque tem toda uma norma da ABNT que tem que ser seguida também, né? Mas por enquanto vamos para o automático. Isso é quando eu quero fazer algumas free no texto. Mas nós sabemos que tem uma norma que tem que ser seguida. Então, aí, ó, ficou também a linha da minha caixa de texto. O que é que eu faço, Ivane? Eu vou clicar em cima da linha com o botão esquerdo do mouse e agora vou clicar com o botão direito. Irá me aparecer esta tabela, eu vou em formatar forma. Aparecerá aqui, ela não vai aparecer assim, ela vai aparecer assim, ó, tá? Porque ela já estava aberta. Vai aparecer assim, você vai clicar em linha com o botão esquerdo e vai clicar com o botão esquerdo do mouse também sem linha. E aí, você pode clicar fora, pronto, já está aí o meu texto e as minhas fontes prontas. Ah, Ivane, e eu quero agora colocar a data de hoje e quero sair daqui. Você pode sair daqui, basta clicar aqui fora, ó, pronto. Aí você dá Enter, coloca o local, né? Coloca o local de onde você está, a data, né? 25 de junho, por exemplo. Isso é só um exemplo, tá, gente? 25 de junho, coloca aí, clicando no Shift e na tecla de traços, coloca uma linha, e aí ou então você pode digitalizar seu nome, né? Você pode digitalizar aqui professora Ivane, certo? E dar continuidade ao seu texto normalmente, tá certo? Então, assim, esta é a formatação básica que você tem que ter para todo documento, seja ele uma evidência, seja ele um parecer descritivo de um aluno ou de uma residência e assim por diante, ok? Espero ter ajudado. Valeu! Então, gente, gostou do tutorial? Então, não esqueça, inscreva-se, compartilhe, deixe seu comentário e dê seu like. E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, partiu!